Pessoal, esse vídeo aqui é um esclarecimento sobre o uso da calculadora nos exames CFA, o Chartered Financial Analyst. Muita gente que está fazendo os meus cursos preparatórios, assistindo meus vídeos pelo YouTube, aqui já agradeço aí pela audiência, me perguntam, professor, não tem muito uso da calculadora, nas aulas eu não vejo o uso da HP, as funções, eu preciso aprender isso. Deixa eu explicar. Os exames CFA não são, pelo menos o Level 1, não é um exame de calculadora, é um exame realmente de conhecimento técnico, de conceitos, características, descrições, mais do que numérico. E as questões numéricas dos exames CFA, na grande maioria, aí vai para os 3 exames, é um uso de fórmula que você tem que memorizar e matemática básica. Portanto, o uso da calculadora financeira, né, das funções da HP 12C e da Texas B+, que são as aceitas pelos exames, para fazer os exames CFA, você não usará mais do que 5% do exame Level 1 e talvez aí uns 10% do exame Level 2 das funções financeiras, de valor presente, valor futuro, taxa interna de retorno e etc. É por isso que nós não enfatizamos muito o uso da calculadora. Talvez muita gente que vem fazer os cursos preparatórios conosco já fizeram outras certificações nacionais que exigem o uso da calculadora na maioria das questões. Não é o caso dos exames CFA. Então, para o Chartered Financial Analyst, o preparo bem feito é no conhecimento. E é o que nós fazemos nos cursos preparatórios que nós temos para os exames. É trabalhar a parte técnica, a parte de conhecimento, descrição, características, riscos, explicar, descrever. E, claro, focamos um pouco no uso da calculadora, mas não é aí o que você deve se preocupar, mas nem aí como se fosse grande parte do exame, porque não é. O uso da calculadora financeira é um utensílio, é uma ferramenta importante, mas o Chartered Financial Analyst, o conhecimento técnico é mais importante, o conhecimento das regras do mercado financeiro, da ética profissional e também aí dos detalhes, características de cada investimento, porque no final das contas, o que é ser um Chartered Financial Analyst? Ter o Charter é saber gerir um portfólio, é saber organizar, rebalancear, enfim, esse é o trabalho do analista financeiro. Não é usar a calculadora para ficar fazendo cálculos matemáticos. Então aqui vão 3 exemplos para vocês verem como é que vocês têm que entender como será o uso da calculadora nos exames CFA. Para o Level 1, vocês terão que responder questões que vocês terão que fazer cálculos básicos de matemática, somar, subtrair, dividir, expoentes, raiz quadrada, talvez raiz cúbica, raiz quarta, etc. Funções básicas da calculadora. Alguma questão com as funções financeiras, de presente, valor futuro, taxa de retorno, mas algo simples. Por exemplo, calcule a taxa interna de retorno nesta questão, ou calcule o desvio padrão nesse problema. Mas coisas assim que realmente são pequenas, serão poucas questões dessa natureza e, como eu disse aí no meu vídeo anterior, seriam aí mais ou menos uns 10% no máximo, acho que bem menos do que 10%, na minha opinião, do exame Level 1 serão de questões numéricas. No segundo exame, friends, no Level 2, também terá alguns cálculos matemáticos para serem feitos. É um exame onde o tempo para responder as questões é o dobro do Level 1, então no Level 1 aproximadamente 1 minuto e meio para responder cada questão. No Level 2 você terá mais ou menos uns 3 minutos para responder cada questão, então obviamente serão questões que tenham um número maior de cálculo a ser feito, mas de novo, serão pouquíssimas as vezes que você vai usar as funções financeiras da sua calculadora. Muito cálculo de somar, dividir, de calcular. Por exemplo, o Level 2 gosta muito que vocês calculem cash flows, né, o cash flow livre. Então vai ter lá todos os dados, você vai ter que somar, subtrair e calcular os valores. Ou, por exemplo, uma precificação de título de renda fixa usando as taxas de juros, onde você coloca na calculadora e como as taxas de juros variam, você não pode fazer usando a fórmula, você tem que fazer uma por uma. Enfim, o cálculo matemático existe nos exames CFA, 1, no 2 e no 3, mas como eu disse, nada muito técnico, nada muito complexo,
não há necessidade nem de programar a sua calculadora para fazer alguns cálculos mais complexos, porque não terá necessidade. E aqui, então, vou dar mais um exemplo, o Level 3. O Level 3 terá também cálculo. O Level 3 é focado, né, ou pelo menos dá ênfase na parte escrita, então ele vai testar o candidato na resposta escrita, isso é uma das características do Level 3, e a outra parte, claro, vai ter questões de conceituais e questões numéricas, mas, de novo, o uso da calculadora financeira, das funções financeiras da calculadora no Level 3 também serão mínimas. Você vai ter que fazer algumas questões, obviamente, de cálculo de valuation de swaps, ou cálculo de options, ou algum outro cálculo de planejamento financeiro, mas algo com matemática básica, somar, dividir, multiplicar expoentes e etc. Okay? Então, que fique claro, os exames CFA, eles divergem um pouco desses exames financeiros que vocês já fizeram ou conhecem, que tem um grande uso de calculadora, de funções financeiras. O CFA é menos nesse quesito e mais na parte técnica, na parte conceitual, na parte de entendimento do mercado financeiro, dos investimentos e, obviamente, a planificação, planejamento de um portfólio que é rentável e só vai trazer aí benefícios aos clientes. Essa é a ideia. E para finalizar, pessoal, quem quiser uma aula de HP12C, pode entrar em contato. É uma das funções financeiras da calculadora em si, eu domino muito bem. Ela não é usada muito nas aulas, porque, como eu já disse, não há tanta necessidade dessas funções complexas. Quer saber um pouco mais sobre o nosso processo para preparar os candidatos para os exames CFA, ou qualquer dúvida que você tenha com relação aos exames, entre em contato comigo sem compromisso, siga-me nas redes sociais, assistam meus vídeos, veja o que a gente está postando, porque a nossa ideia é trazer mais interesse, mais brasileiros buscando essa certificação que tem tanto peso, tem tanto prestígio no mercado mundial.